Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Bíblia e hoje chegamos ao primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, e veja que ainda passou um bom tempo, 7 meses. Os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram, os sacerdotes e adivinhos dos filisteus. Lembre que nesses 7 meses aqui era o tempo que a arca lá entre os filisteus estava, a presença de Deus estava causando muitos sofrimentos, tumores, né, para os filisteus, porque apesar do pecado do povo de Deus que levou ao castigo, Deus não iria deixar filisteus idólatras que não conheciam a Deus, Deus não ia deixá-los, vamos dizer assim, impunes. Deus pesou a mão sobre eles até para manifestar a sua glória. E então os filisteus perguntaram aos seus sacerdotes e adivinhos: o que faremos com a arca do Senhor? Senhor aí está com letras maiúsculas, nós podemos ler assim: o que faremos com a arca de Yahvé, que era o Deus de Israel? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. Temos que nos livrar disso aqui, temos que mandar esta arca de volta para o lugar dela. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão que a sua mão não tem se afastado. E saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Essa expressão que a mão de Deus não se afasta deles era a mão da justiça, do castigo, né? Então eles iam entender isso. Só que, olha um detalhe aqui, os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Olha a pergunta. Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Então era praga de tumores e ratos. E aí ele coloca em números de governantes porque eram 5 as principais cidades dos filisteus, cada uma com um governante. Os filisteus viviam num formato de coalizão. Então, eram 5 cidades principais do governo, do reino, só que não era um reino único, eram 5 reis que governavam 5 regiões diferentes, 5 cidades diferentes. E notem, os filisteus não conheciam. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho dito muito que nós precisamos ler o Velho Testamento à luz de Cristo. Veja se você vai ter esse entendimento. Está correto essa recomendação dos sacerdotes e adivinhos filisteus para que se enviassem ratos de ouro e tumores de ouro em oferta ao Deus de Israel? Está correto isso? Não está. Não está. Deus não está interessado no nosso ouro. O nosso ouro não substitui o que realmente importa. Os sacerdotes filisteus e os adivinhos fizeram essa recomendação porque eles não conheciam o Deus de Israel. A única coisa que faz expiação pelos pecados de alguém é o sacrifício de Cristo, lá no Velho Testamento, representado pelo sacrifício de um cordeiro ou de outro animal que podia ser oferecido em sacrifício. Porque aquele sacrifício representava o sacrifício de Cristo. Isso aqui é uma maneira, podemos entender,
para você entender que esse pessoal não conhecia Cristo. Isso aqui é a atitude de alguém que não conhece Cristo. Tem muita gente que não conhece Cristo achando que os seus dízimos substituem o sacrifício de Cristo. Tem muita gente que não conhece Cristo achando que a sua justiça própria, o fato de você ser uma pessoa boa, substitui o sacrifício de Cristo. Isso é ignorância espiritual. Tudo bem, eram filisteus, normal. Ruim mesmo é quando isso acontece no meio do povo de Deus que não compreendeu essa verdade. O que eu quero dizer com isso? Se esses filisteus aqui conhecessem o Espírito de Cristo no Velho Testamento, eles tinham recomendado que eles oferecessem cordeiros, talvez 5 cordeiros, como holocaustos, pelo pecado das 5 principais cidades dos filisteus. Aí eles demonstrariam uma compreensão real do Espírito de Cristo. Aí a gente disse, mas como eu disse, se ainda hoje há cristãos, entre aspas, que não compreenderam o significado do sacrifício de Cristo, imagina filisteus séculos antes do nascimento de Cristo. Versículo 5, façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão sobre vocês, seus deuses e sua terra. Eles entenderam que o Deus estava pesando a mão sobre eles mesmos, sobre a sua terra e sobre os seus deuses, mostrando a superioridade do Deus de Israel. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Ele disse, o faraó recebeu 10 pragas para poder liberar o povo, vocês vão esperar isso tudo? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Eles conheciam a fama do Deus de Israel. Agora então prepare uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Prenda o bezerro e põe as vacas para puxar o carro, né, de boi. Era uma maneira de dizer, se essas vacas se afastarem do bezerro, que não era normal uma vaca que tinha um bezerro recém-nascido, se afastasse do seu bezerro. E aí eles estão fazendo um teste para mostrar que eles estavam fazendo a coisa certa, que Deus estava aprovando. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado dos os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. É interessante isso aqui. Eles deram esta orientação também mostrando a ignorância deles de que não conheciam o Deus de Israel, porque não era para a arca ser transportada em carroça. Davi vai cometer esse mesmo erro séculos depois e vai sofrer punição. Aqui foi aceito porque eles não conheciam. Como diz Paulo lá em Romanos, onde não há lei, o pecado não é levado em conta, né? Olha a continuidade. Se ela for para o seu próprio território na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. Então era um teste. Se as vacas separadas dos seus bezerros seguirem o caminho na direção lá de Israel, é Deus que está conduzindo e é prova de que realmente foi o peso da mão de Deus aqui. Mas se as vacas preferirem voltar para os seus bezerros, como seria de se esperar, aí é prova de que foi um acaso. Verso 10, e assim fizeram, pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. A vaca, quando se separa do seu bezerro, ela naturalmente muge. Então elas estavam mugindo, mas seguiram o caminho.
Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Ainda bem que eles, sem saber, mandaram as vacas, que eram animal que em certas circunstâncias podiam ser oferecidos em sacrifício a Deus. E aí, de novo, todo sacrifício lá no Velho Testamento representava o sacrifício de Cristo. Os levitas tinham descido a arca do Senhor, olha o verso 15. Quem podia manusear aquela arca, seguindo certas regras, eram os levitas. Elas não podiam ser transportadas ela não podia ser transportada em carroça, daquele jeito que foi, mas Deus deixou que fosse, porque os filisteus não sabiam disso. E diz, então, os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Então não foram só os sacrifícios das vacas, outros sacrifícios também. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Voltaram para a terra deles quando viram que realmente Deus havia mostrado o seu poder. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gat e outro por Ecrom, que eram as 5 cidades, que eram sedes dos 5 reinos da coalizão filisteia. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. Não podia. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera e os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Isso era a maneira de Deus mostrar a sua santidade, a sua grandeza, o seu poder. A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? O povo ficou com medo de Deus. Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem-na para vocês. Então eles não querem a arca por perto de si. E aí lá no Novo Testamento a gente vê Jesus aparecendo, por exemplo, para os apóstolos após a ressurreição e o Pedro pulando na água do mar e dizendo: Senhor, eu sou um homem pecador. Houve uma circunstância dessa, eu nem sei se eu estou narrando o episódio exato, mas o fato é isso. Quando nos aproximamos de Deus, precisamos nos deixar santificar pelo sangue de Cristo para nos tornar aceitáveis, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que o nosso Deus é fogo consumidor e que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, povo de Deus? Se você gostou desta leitura, deixa um like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, outras redes sociais que puder compartilhar. Comente o que você achou desta leitura aí, compreensão da palavra. E se alguém não está inscrito, está convidado a se inscrever, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, mais uma vez, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado. Obrigado pelo novo dia, por acordar com saúde. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, buscando a sua face em oração. Obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos nos unir como povo do Senhor em torno da sua palavra, que o seu Santo Espírito mesmo aplique ao nosso coração. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido em nossas mesas, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo e da sua família. Obrigado a Deus pela oportunidade de novas experiências, novas realizações, novos aprendizados nesse novo dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida e o lar de cada um dos meus irmãos, dando saúde, preservando a saúde de quem está saudável e restaurando a saúde de quem está doente.
Rogamos cura para o espírito, para a alma e para o corpo de todos aqueles que estão enfermos em nome de Jesus. Se vai usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, as intervenções a favor dos enfermos, seja feita a sua vontade. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos, que Cristo reine em cada lar, com amor, alegria, paz, paciência. Ó Deus, nos relacionamentos familiares, fazendo de cada lar um templo de adoração ao Senhor, onde haja um ambiente para segurança, crescimento, alegria, paz, acolhimento. Ó Deus, que a sua bênção esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo portas de trabalho para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre as nossas igrejas locais, sobre cada congregação individualmente, sobre cada pastor, evangelista, missionário. Usa os seus servos no poder do Espírito Santo para conduzir o seu povo, sempre olhando para Jesus, trilhando o caminho da santidade. Ó Deus, aviva a sua obra missionária no meio dos anos, levanta obreiros, levanta recursos, levanta intercessores. Ó Deus, protege os missionários lá no campo missionário, dá-lhes sabedoria, usa-os. Livra-os, ó Deus, faz prosperar o seu trabalho, especialmente aqueles que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde eles correm risco de serem perseguidos, presos, até mortos. Ó Deus, manifesta a graça. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos, seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai e o livre acesso à sua presença e o privilégio de fazer parte do seu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para que levemos a bênção do Senhor por onde quer que nós vá nesse dia. E compartilhemos com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa palavra tenha sido abençoadora para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta e aguardamos todos os nossos irmãos. Grande abraço